Eu demorei 37 anos da minha vida para descobrir o que eu estou prestes a revelar para você neste vídeo. É algo que o Espírito Santo já tem revelado a milhares de pessoas. E se você chegou nesse vídeo, é porque o Espírito Santo tem interesse de te revelar também. Você tem buscado uma mudança na sua vida. Você tem orado, você tem participado de todos os cultos, você lê a Bíblia, você ama o Espírito Santo. Só que a sua vida você não entende porque que várias áreas da sua vida simplesmente não saem do lugar. E muitas vezes parece que quanto mais você ora, quanto mais você busca, quanto mais você tenta, parece que pior fica, que muitas vezes você fala assim: Senhor, eu não estou entendendo. Quanto mais eu busco, quanto mais eu leio, quanto mais eu tento mudar, parece que mais distante eu fico do meu objetivo e do meu propósito. Fica comigo até o final. Que se você chegou neste vídeo, você não está aqui em vão. Se você chegou neste vídeo, é porque o Espírito Santo te trouxe aqui. E porque você foi escolhido por Deus para que o Espírito pudesse revelar o que Ele está revelando a milhares de pessoas. A sua vida, eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma a partir desse vídeo. Porque o que eu estou prestes a te revelar nesse vídeo é algo que você talvez nunca tenha ouvido falar. É algo que o seu pastor talvez nunca ensinou. Talvez você nunca aprendeu, nunca ouviu falar, nunca imaginou na sua vida o que você vai aprender a partir desse vídeo. Se eu te disser que o seu coração tem pensamento, se eu disser que seu coração tem neurônios, se eu disser que seu coração tem imaginação, se eu te disser que todos os problemas que você busca mudar, que tudo aquilo que você está tentando resolver na sua vida, tudo aquilo que você tem buscado muitas vezes num terapeuta, num psicólogo, e você consulta já há anos, e você chora, e você geme, só que não há mudança. Mas se eu te disser que todas as raízes desses problemas estão no seu coração, e é por isso que o Espírito Santo te trouxe você nesse vídeo, mas fique tranquilo, o Espírito Santo te ama e ele te trouxe até aqui. E a partir deste vídeo a sua história muda. A partir deste vídeo você se torna uma nova pessoa. Só de estar nesse vídeo aqui, você já começa a receber uma paz no seu coração aí agora. A paz de o seu coração sentindo, a sua alma sentindo. É isso que eu preciso. Porque o Espírito Santo ele começa a derramar no seu coração agora essa paz. Ele começa a colocar no seu coração a alegria. Ele começa a colocar a última peça que faltava para o seu quebra-cabeça. Então você vai vir comigo. Se você não me conhece, olá, eu sou Leandro Nascimento. Eu sou autor aqui desse canal De Volta ao Caminho. E o que Deus colocou no meu coração para esse canal é para resgatar pessoas que perderam no caminho. É para resgatar corações que se perderam no caminho. Você vai ver a partir desse vídeo, e eu já fiz outros vídeos, você que está chegando agora, eu estou trabalhando aqui uma série de leitura do livro Coração. Eu não vou citar aqui o nome do autor devido a direitos autorais para que o vídeo não possa cair. Mas eu peço que você já se inscreva nesse canal a partir de agora. Porque a partir de agora você vai começar a viver comigo uma jornada. Eu já fiz 2 vídeos a respeito desse livro. Esse livro ele tem 21 capítulos. O autor ele nos orienta a fazer um capítulo por dia. Então eu estou fazendo um capítulo de cada vez. Já fiz a introdução, já fiz o capítulo 1 e hoje nós vamos estar no capítulo 2. Hoje nós vamos falar sobre a parábola mais importante. E o que Deus vai te revelar a partir de hoje. A partir de hoje, se você consulta um psicólogo, se você consulta um terapeuta, você vai abandonar eles tudo. Você não vai mais precisar deles, porque a partir de hoje o Espírito Santo vai começar a te revelar onde está o problema da sua vida,
e quais serão as ferramentas que você vai usar para transformar. Porque você vai aprender, a partir deste momento, você vai começar a aprender. E na fonte certa, resolver o problema onde o problema realmente está, para que você possa mudar esse problema uma vez por todas. E o Espírito Santo vai começar a te ensinar a identificar onde está esse problema, qual é esse problema e como resolver esse problema. E já coloque um sorriso no seu rosto. Já coloque uma paz no seu coração. Porque toda a aflição que você tem vivido, todo o seu tempo de choro, de angústia, ele vai começar a se transformar. Porque o Espírito vai revelar para você a partir de agora o que ele tem revelado para milhares de pessoas. Eu só peço a tua ajuda em um ponto, que você curta esse vídeo para que o algoritmo já comece a entregar para outras pessoas, que você vai ver que a transformação que o Senhor vai fazer na sua vida, ele quer te usar também para transformar outras pessoas. Então seja agora um missionário, leve essa mensagem adiante. Então quando você compartilha com alguém, você dá a possibilidade de outras pessoas que estão na mesma situação que você está, situações que tempos atrás eu estava, e o Senhor usou alguém que se posicionou, e essa pessoa se posicionou, e esse conhecimento chegou até mim, e agora o Senhor está me usando para fazer esse conhecimento chegar até você, e agora o Espírito Santo te chama a se posicionar e para começar a plantar na vida de outras pessoas. Então semeie agora na vida das outras pessoas, você vai semear essa palavra na vida de outras pessoas. Então compartilha, curta esse conteúdo, curta essa mensagem, porque depois você vai comentar para mim. Já comenta como está a sua vida hoje. Comenta qual é a oração que você fez ontem. O Espírito Santo falou para mim: Leandro, o vídeo que você vai fazer hoje, tem muitas pessoas que estão orando, tem muitas pessoas que estão pedindo uma resposta, tem muitas pessoas dizendo que não aguenta mais a vida não mudar. E a partir desse vídeo, Leandro, eu marco um encontro com elas a partir deste vídeo. O Espírito tem falado ao meu coração isso. Então, se você chegou aqui neste vídeo, é porque você tem orado, você tem buscado, você tem pedido uma resposta, você tem falado: Senhor, não aguento mais, eu quero minha vida transformada. E este vídeo é a resposta de Deus para você. Então, se você está passando por isso, se essa palavra veio de encontro, se ela confirma na sua vida isso, deixa comigo nos comentários. Leandro, é para mim o que você acabou de falar. Eu tenho vivido isso. Mas eu creio, Leandro, que a partir deste momento, Deus transforma o meu coração. Deixa nos comentários, eu falo só, declara: Deus vai transformar o meu coração. Deus vai transformar meu coração. Declara que quando você começa a declarar isso, Deus vai transformar meu coração. Você já começa a manifestar isso, que você já começa a tomar posse. Você já começa a declarar e tomar posse. Então Deus transforma o meu coração. Então vamos na leitura. A parábola mais importante. Vamos começar aqui já colocando um termo muito importante. Deus tem um coração. Marcos capítulo 7, versículo 6 vai dizer assim, ó: Ele respondeu: Bem profetizou Isaías acerca de vocês hipócritas. Como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Atos 13, capítulo 22 vai dizer assim, ó: Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Percebe aqui nós vamos ter de começo aqui, né, o termo coração de Deus, homem segundo o meu coração. Só que talvez você possa pensar assim: mas Deus é espírito, o texto está falando sobre coração. Nós vamos ver várias partes na Bíblia falar sobre mão de Deus, pé de Deus, boca de Deus, coração de Deus. Só que isso são características humanas, né? Deus, ele é um ser espiritual. E quando a gente, dentro da teologia existe um termo chamado antropomorfismo. Antropomorfismo significa o ato de atribuir características ou formas humanas a uma divindade, a Deus aqui no caso específico. Então, por mais que Deus seja espírito, dentro do antropomorfismo,
nos permite atribuir essas características humanas a Deus. Então essas características humanas é para que o ser humano entenda melhor. Deus é um ser espiritual, mas aqui o texto vai dizer que Deus ele tem um coração. Então por isso a gente vai se ater nessa forma. Mas também precisamos entender que Deus tem um coração. No versículo acima vemos que Deus está descontente com o fato do povo honrá-lo apenas com palavras, porque diziam que com os lábios não estavam em unidade com este coração. Neste versículo vemos que Deus tem um coração. Então Deus muitas vezes vai falar, de um povo que honra com os lábios, mas nega com as obras. Com um povo que honra com os lábios, mas que o coração está longe, dele. Então, você precisa entender isso. Que a partir do momento que você entender isso, nunca mais a sua história vai ser a mesma. Então, o coração, você vai aprender a partir de hoje sobre o coração. Você vai ver que a Bíblia, ela tem mais de 850 versículos que fala a respeito do coração. Muitas vezes, muitas pessoas procuram buscar a sua mudança na sua mentalidade, no cérebro. Quantas vezes você viu falar sobre a mudança da mente, a mudança do cérebro? Quantos estudos hoje sobre PNL, programação neurolinguística? Quantos? E muitas vezes as pessoas falam de pensamento positivo. Existem pessoas que fazem até aquelas motivações, yes, 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 yes. E muitas vezes aquilo ali dura 30 minutos apenas, porque a parte motivacional ela vai mudar apenas 30 minutos. Ninguém consegue mudar com parte motivacional, porque a motivação ela dura 30 minutos, a não ser se você ficar fazendo de 30 em 30 minutos. Só que toda mudança, ela está dentro do coração. É por isso que a Bíblia vai dizer, um dos versículos mais importantes, de tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida. Eu não me lembro agora muito bem se foi na introdução, se foi no capítulo 1, que nós falamos sobre esse versículo, sobre guardar o coração. Então, a partir de agora, o Espírito Santo já começa a te revelar o local certo que você tem que fazer toda a mudança. Que muitas vezes você tem tentado fazer essa mudança na sua mente, só que você vai começar a aprender que o seu coração tem memórias, que o seu coração tem pensamento. A ciência hoje ela já prova, ela já mostra, ela já comprova que o coração ele tem pensamento, que o coração ele é um órgão eletromagnético, que ele envia mais informações para o cérebro do que o cérebro para o coração, que ele tem mais de 40 mil neurônios. Parece um assunto novo, é por isso que eu disse no início que o que você vai aprender aqui talvez você nunca ouviu em nenhum lugar. E aí você vai ver que as Sagradas Escrituras tem mais de 850 versículos que fala sobre a transformação ou fala sobre o coração. Tem mais passagens bíblicas falando sobre o coração do que falando sobre fé. E se Deus deixou registrado sobre o coração na Sagrada Escritura, significa que ele é importante. E se você pesquisar, você vai ver que você não vai achar praticamente a palavra cérebro ou a transformação do cérebro na Sagrada Escritura, mas você vai ver Deus falando sobre o coração, sobre a imaginação do coração, sobre os pensamentos do coração, mais de 854 vezes. Então o coração é onde os nossos pensamentos e emoções fundem para se tornar uma unidade. É importante nos relacionarmos com Deus a partir do nosso espírito, mas nessa conexão não há pensamentos ou emoções. Davi era um homem segundo o próprio coração de Deus. Jesus respondeu a Mateus 22,37: Ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Muitas vezes nós temos falado, eu preciso alimentar o meu espírito, eu preciso fortalecer o meu espírito no Senhor. Mas percebe por que o Senhor vai falar assim, ama o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. E Ele não vai falar de todo o teu espírito. Porque o que nós precisamos entender
que o nosso espírito, ele já é perfeito. Porque o nosso espírito, ele é o sopro, ele é o fôlego, ele é aquilo que veio de Deus diretamente. Ele é a parte de Deus que está dentro de nós, é o sopro, é o espírito. Ruá, o espírito de Deus, o sopro dele. Então o nosso espírito, ele já é perfeito. O nosso espírito não tem como ele se corromper, porque o nosso espírito é a parte de Deus dentro do homem. Então essa parte ela não se corrompe. O Espírito Santo ele é perfeito. O Espírito Santo é a forma direta onde o Espírito dentro de nós, né? Não o Espírito Santo, o Espírito, nosso Espírito que Deus nos deu. Ele é a forma direta que o Senhor nos comunica com nós. É por isso que o Senhor vai nos chamar a atenção nesse versículo. Ama o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Porque justamente são essas partes, principalmente o coração, você vai aprender aqui, é onde nós podemos impedir de chegar à mensagem do Senhor. Porque o Senhor vai nos comunicar o nosso espírito, do nosso espírito vai trazer o nosso coração. Só que para essa mensagem ser bem assimilada, vai depender como o nosso coração está. E aqui Deus vai nos revelar a partir dessa parábola importante. Por isso que você vai entender por que o tema de hoje, o capítulo de hoje, a parábola mais importante. Porque a Bíblia não diz para amar a Deus segundo o nosso espírito. Nosso espírito e Deus já estão em perfeita união. A razão pela qual Deus quer que amemos de todo o nosso coração é porque Ele também tem um coração. Deus não quer que o amemos apenas de coração, mas que o amemos de todo o nosso coração. Um coração dividido desagrada muito a Deus, porque Ele é um Deus que se relaciona conosco de coração para coração. Então Deus quer se relacionar com você de forma completa. Mas você vai começar a aprender nessa série, nessa jornada. Se você não viu os outros vídeos, você que chegou agora, eu já te indico aí, ó, tem uma playlist, vai no YouTube aí na parte de playlist, que na parte de playlist já tem aí a introdução e já tem o capítulo 1. E eu também ontem iniciei uma série, Somos Todos Bereanos. Você vai também começar a participar dessa série, porque nessa série nós vamos começar a analisar várias passagens que muitas vezes elas são colocadas fora do seu contexto, e fora do contexto elas são muitas vezes pregadas e ensinadas de forma errada. E quando você aprende algo de forma errada dentro das Escrituras, você registra essa informação dentro do seu coração. E depois que essa informação ela foi registrada dentro do seu coração, ela gera crença, ela se torna crença. E muitas vezes você age mediante essas crenças. E aí depois nem a verdade da palavra de Deus, depois que você muitas vezes transformou uma mentira, porque você recebeu de forma distorcida, nem a verdade dessa palavra ela vai fazer efeito mais no seu coração. Porque você instalou uma palavra distorcida. É por isso que a Bíblia vai ensinar guardar como uma fortaleza, como uma prisão de alta proteção máxima o seu coração, porque você vai começar a aprender que o coração é algo mais importante. E quando você começar a aprender que o coração é algo mais importante, algo que eu já falei aqui, quando você for assistir um filme, quando você for assistir uma série, você não vai mais pesquisar filme perguntando assim, será que esse é bom? Será que esse filme é bom? Será que essa série é boa? Não, você vai começar a perguntar, que mensagem esse filme vai escrever no meu coração? Que mensagem essa série vai escrever no meu coração? Porque você vai começar a aprender que a programação do seu coração, ela é feita, na maioria das vezes, por imaginação, por aquilo que você está imaginando. Ela é feita por aquilo que você está vendo, por aquilo que você está ouvindo, por aquilo que você está sentindo. E aí você vai começar a tomar cuidado. Aquilo que você está deixando entrar nos seus olhos, aquilo que você está deixando entrar no seu ouvido, aquilo que você está falando, que você está pensando, que você está imaginando, porque isso tanto reprogramou, quanto continua reprogramando crenças no seu coração. E depois que essas crenças ela entram no seu coração, você vai ver aqui na parábola que nós vamos falar hoje, que depois nem a palavra de Deus, quando ela cai no seu coração, muitas vezes ela consegue ter efeito. Porque essas crenças erradas, elas sufocam
a verdade da palavra de Deus se ela foi colocada dentro aí no seu coração distorcido. Então, por que a Bíblia? A Bíblia mostra que o nosso espírito ele vive em perfeita união. Então, por isso você precisa entender, você precisa amar o Senhor teu Deus de todo o coração. E Deus ele quer trabalhar com você de coração para coração. Então você começa a aprender isso a partir de hoje. Você muitas vezes já ouviu falar sobre isso, só que muitas vezes isso não é dado muita ênfase nos dias de hoje. Isso não é ensinado muito a fundo. E por isso que muitas vezes você ora, você busca, você lê a palavra, você jejuma, mas sua vida não transforma. Não que isso não seja coisas importantes, são coisas maravilhosas. Estudar a palavra de Deus, jejuar. Só que o que você precisa entender é que nessa sua jornada de vida, nessa sua caminhada de vida, principalmente de 0 a 12 anos, onde foi formada a sua personalidade, muitas vezes aquilo que você viveu, experienciou, aquilo que você ouviu, aquilo que você sentiu, gerou algumas crenças no seu coração e muitas dessas crenças não são crenças verdadeiras, não são crenças ligadas à palavra de Deus. E muitas vezes essas crenças erradas, elas sufocam a palavra de Deus. Então a parábola-chave, existe uma parábola, você vai ver que existe uma parábola na Escritura mais importante. Uma parábola que Jesus falou assim, ó, se vocês não entenderem essa, vocês não entenderão as demais. Que Jesus colocou ela como a mais importante, se vocês entenderem essa, vocês vão entender todas. E qual parábola que nós estamos falando aqui que eu vou citar para vocês? Eu não vou ler aqui toda a parábola, vou ler só uma parte de estratégia. Marcos capítulo 4, 14 ao 20. O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouve, Satanás vem e a retira a palavra nela semeada. Outras como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam. Outras ainda, com a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chega a preocupação desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em terra boa. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100. Muitos vão chamar essa parábola de a parábola do semeador. Geralmente nas nossas escrituras sagradas, ela tem esse título, parábola do semeador. Só que aqueles que estão estudiosos da Bíblia Sagrada, aqueles que são teólogos, que são exegetas, eles vão entender o que eu estou falando agora. Que muitos títulos, né, essa divisão de títulos, capítulos, elas nos pergaminhos originais, elas não existiam, não foram colocadas ali. Isso depois os tradutores, quando montaram o canão, eles inseriram títulos, inseriram essa divisão. E a gente olhando essa parábola aqui, quando coloca a parábola do semeador, se a gente fizer uma busca, o autor aqui até coloca, né, que o título, quando a gente começa a entender a essência dessa parábola, o título deveria ser parábola do coração, não parábola do semeador. Porque vocês vão ver aqui que o termo mais importante aqui não é o semeador. Essa parábola, né, então Jesus lhe perguntou, vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? Marcos 4, versículo 13. Então redobra a sua atenção aqui. Porque se você não entender essa parábola, você não vai entender as demais. Jesus mesmo que falou, não sou eu que estou falando. Jesus está dizendo, ó, se vocês não entenderem esta, como entenderão as outras? Então Jesus colocou que esta é a parábola mais importante. Mas vamos dividir aqui nessa parábola. Toda parábola ela tem alguns componentes importantes. E essa daqui, nós vamos ver que ela tem 3 componentes específicos. Essa parábola vai falar sobre o semeador, ela vai falar sobre a semente e ela vai falar sobre 4 tipos de solos. Vai falar sobre 4 tipos de solo. O semeador é aquele que semeia a palavra, aquele que leva a palavra. A semente, Jesus mesmo vai dizer que a semente ela é a palavra de Deus. E o semeador e o solo, Jesus ele vai falar mais à frente que o solo, ele é o coração.
né? Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é o caso da semente que caiu na beira do caminho. Então agora nós vamos falar sobre o semeador. O semeador é aquele que saiu para semear. E você vai ver que o semeador aqui não é o mais importante aqui. Você vai ver que o problema não está no semeador, o problema do semeador para semear. Você vai ver também que o problema, ele não está, Jesus vai explicar que o problema também, ele não está na semente, porque a semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é pura, ela é viva, ela é eficaz. Então a semente, ela é boa. Você vai ver que o problema aqui, né, ele está justamente no solo. Se nem o semeador nem a semente são a chave para desvendar essa parábola, o único componente que sobrou foi o solo. Então nessa parábola temos a mesma semente, o mesmo semeador, mas vamos ter 4 tipos de solo diferentes. E você vai ver que o que impede essa semente de produzir é justamente o solo. Nós vamos ver que 4 tipos de solo em 3 solos. A semente, ela não germina, e em apenas um solo, essa semente, ela vai germinar. Então em 3 não frutificou, apenas em 1 frutificou. Nosso coração é tão poderoso que pode até impedir que a palavra de Deus surta efeito. Aqui é poderoso. Então aqui você começa a entender que se o seu coração tiver crenças erradas, se o seu coração tiver mensagens registradas erradas, até as verdades da palavra de Deus, ela entra no seu coração e ela não surge efeito. Ela não surge efeito. É por isso que vai ser importante você começar a buscar no Espírito Santo para que ele examine no seu coração o que foi colocado. Porque a Bíblia mesmo vai dizer, tem uma parte agora que eu não lembro o versículo, mas vai dizer: e transformarão a verdade em mentira. Muitas das vezes, baseada até mesmo no texto que eu ensinei ali no último vídeo que eu coloquei, falando sobre justamente ali os bereanos, né? Que eu analisei um texto ali. Você vê que muitas vezes alguns textos da Bíblia Sagrada, eles são nos ensinados fora de contexto. Eles são nos ensinados fora de contexto, e quando eles é nos ensinados fora de contexto, está se gerando uma heresia. Mas muitas das vezes é ensinado algo fora do contexto, como se fosse a verdade, como se fosse a palavra de Deus genuína. E muitas vezes nós aprendemos aquilo ali, não estou falando que quem ensinou de forma prejudicial. Muitas vezes a pessoa ensinou na inocência, ensinou na interpretação, na falta de conhecimento, de uma exegese mais profunda. Ela entendeu de forma errada, ela ensinou de forma errada. Só que quem recebeu aquilo ali como crença verdadeira e colocou aquilo ali no coração. E aquilo ali no coração se registrou como verdade. E muitas das vezes depois, quando a verdade de Deus ela vem para a sua vida, você agora analisa sobre o filtro daquilo que está no seu coração. E aí você olha e fala assim: não, essa passagem que está sendo falada aqui não é desse jeito não. Porque eu aprendi a vida inteira daquele jeito que entrou no coração. E às vezes aquele jeito que entrou no coração é um jeito errado. É por isso que a gente vai entender que Jesus vai ensinar que essa parábola do coração era mais importante. E ele está dizendo que muitas vezes nem a palavra, nem a semente genuína, que é a palavra de Deus, ela entra no coração e ela consegue surtir efeito. Que você vai ver aqui que a palavra de Deus, que ela é perfeita. Em 4 solos, em 3 ela não consegue produzir. Em apenas 1 que ela consegue frutificar e produzir. Então a gente começa a entender quantas pessoas acreditaram na falsa premissa de que se memorizar muitos versículos bíblicos seriam ótimos cristãos. Já conversei com muitas pessoas que memorizaram mais versículos bíblicos do que a maioria dos cristãos e nem mesmo têm um relacionamento com Deus. Muitas vezes a gente acha assim, vou estudar toda a Bíblia, vou memorizar, vou orar muito, vou buscar muito e minha vida vai ser toda mudada. E muitas vezes a gente vê muitas pessoas que buscam muito, oram muito, lê muito, mas elas têm um monte de problemas na vida. Problema na vida emocional, problemas até mesmo na vida espiritual. Por quê? Porque em muitas áreas existem sementes erradas.
Existem palavras que foram plantadas erradas. Existem crenças que foram colocadas de forma errada. E muitas vezes, por essas crenças estar erradas, isso vai impedir que essa pessoa, ela viva o melhor de Deus. Então, pessoas que precisam de cura e passavam o dia todo declarando que nas pisaduras de Jesus elas eram saradas, mas nunca receberam a cura. Nós vamos ver que, através da obra consumada da cruz, Cristo nos conquistou muitas coisas. Cristo nos conquistou que os nossos pecados foram levados. Cristo nos conquistou que nossas enfermidades foram levadas. A Bíblia vai dizer que nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A Bíblia vai dizer que nós, quando nascemos de novo, nós nos tornamos co-herdeiro com Cristo. E se nós somos co-herdeiro, nós somos herdeiro de tudo aquilo. E a Bíblia vai dizer que o nosso Deus, Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, Ele é dono de tudo. Então são verdades bíblicas. Porém, se o nosso coração tiver sementes plantadas de forma errada, nem essas palavras que são verdades, que são acessos que nós temos, nós vamos conseguir usufruir delas. A parábola do coração deixa claro que para nós, que se o nosso coração não estiver correto, até a palavra de Deus será ineficaz. A menos que o seu coração esteja correto, até mesmo a palavra de Deus não surtirá efeito em nossas vidas. Então, como? Através de uma crença errada. Imagina, você aprendeu que o Senhor levou todas as enfermidades. E nós temos isso, o acesso através da cruz, nós temos isso. Só que aí muitas vezes o inimigo planta uma semente no coração. Se Jesus ficou em todas as enfermidades, levou sobre ele, por que então que você está doente? Por que então você tem esse problema? Por que você tem isso? Por que então pessoas estão doentes no mundo? Por que isso? Por que aquilo? E aí essa palavra ela entra no coração e aí você não consegue acessar a cura, o milagre na sua vida, que muitas vezes você fala assim, Jesus levou as enfermidades, entendeu? Mas você dá ouvido à palavra do inimigo que vai falar, mas eu estou enfermo, então para mim não tem cura. Não tem cura porque eu estou enfermo. Mas a Bíblia vai nos dizer que se você mudasse essa crença, não, o Senhor levou. Então se Ele levou, eu posso ser curado. E se você acreditasse nisso de verdade, porque Jesus mesmo vai dizer, tudo que pedis ao Pai, crendo em vossos corações que já recebeste, será feito. Só que muitas vezes o inimigo, a gente entende essa palavra, só que muitas vezes o inimigo vai semear dúvida. Muitas vezes a gente vai ter ali Jesus vai falar assim, você pode todas as coisas, eu levei todas as enfermidades sobre mim, mas às vezes você tem, por exemplo, uma situação que está na sua vida de doença, e aí o médico determina, essa doença não tem jeito mais, clinicamente ela não tem jeito mais. Então você sabe que o seu Deus é um Deus que cura. Você sabe que o seu Deus é um Deus que levou sobre ele as enfermidades. Só que você coloca no seu coração que aquela doença não tem jeito mais. Que aquela doença é uma doença que não tem cura. Que aquela doença é uma doença que a medicina não acha a situação. Que para você não tem jeito mais. E aí você coloca isso dentro do seu coração e aquilo ali se torna uma crença. Então, mesmo quando a palavra de Deus, que Ele levou, que você foi abençoado, você não consegue acreditar. Você não consegue acreditar. É a mesma coisa, eu vou te dar uma coisa que acontece muito. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer que nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Essa é a palavra de Deus. Mas eu já vi muitos cristãos declararem assim, crente tem que estar na prova. Se crente não estiver na prova, tem alguma coisa errada. Crente vive sempre no deserto. Crente, se não estiver no deserto, tem alguma coisa errada. Crente, se a vida dele estiver tudo normal, tudo certo, se ele não estiver passando por problema nenhum,
tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ele tem que orar para Deus dar umas lutinhas, colocar ele num deserto. Então pensa. A Bíblia vai declarar que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos, que nós fomos abençoados. Só que imagina, se você tiver uma crença no seu coração que você tem que estar sempre na luta, que você tem que estar sempre no deserto, que se sua vida estiver normal, em paz, tem alguma coisa errada, você não vai nunca usufruir das bênçãos de Deus. Você nunca vai usufruir dessa passagem, porque você nunca vai conseguir acreditar nela. Porque toda vez que você estiver vivendo as bênçãos, você vai falar assim, tem coisa errada, eu não posso estar vivendo assim. Toda vez que você estiver em paz, você não vai dizer assim, não, tá errado, eu estou em paz. Eu não tenho que estar em paz, eu tenho que estar no deserto, porque você colocou uma crença no seu coração que você tem que estar na prova, que você tem que estar no deserto, que você tem que estar na dificuldade. Então, se você estiver feliz, você vai falar assim, opa, eu estou feliz, tem alguma coisa errada. Senhor, eu estou feliz. Então, se eu estou feliz, Senhor, crente vive no deserto. Crente vive na prova. Então, manda uma lutinha aí, manda uma prova. Então, as crenças erradas, muitas vezes ela impede a palavra de Deus de frutificar. Então, lições importantes da parábola do coração. A primeira delas é que a palavra de Deus deve entrar em seu coração através de seus sentidos naturais. Então, uma das portas de entrada que nós precisamos cuidar, o nosso coração, são os sentidos naturais. Então, percebe que de 0 a 12 anos, muitas mensagens foram escritas nos nossos corações. Então, quando você começa a entender isso, a partir do momento que eu comecei a entender isso, eu comecei a policiar aquilo que os pensamentos, comecei a ter noção dos pensamentos que entravam no coração e na mente. Eu comecei a selecionar os filmes que eu via, né? Os jogos, né? Até mesmo tempos atrás, aí, antes mesmo de eu aprender sobre isso, eu já tinha parado de jogar, né? Eu gostava muito na época de jogar jogo de zumbi e tudo mais. Só que muitas vezes essas coisas, elas escrevem mensagens erradas no nosso coração. E nós vamos ver que o nosso consciente, o nosso coração, ele não entende aquilo que é real e aquilo que é mentira. Por isso que você precisa tomar muito cuidado. Pode ver que quando você está assistindo um filme, quando você está naquele momento ali de assistir um filme, aquilo ali na verdade é um momento de hipnose. Começa a reparar quando você está vendo um filme, ou uma pessoa que quando você vê filme junto com alguém, começa a reparar como a pessoa está. Pode ver que ela entra em estado de hipnose, ela fica assim, dependendo da reação que o filme acontece, ela sente medo, ela ri, né? Você sorri. E o seu cérebro, o seu sistema cerebral, o seu coração, eles não levam aquilo ali como uma mentira, tipo assim, não, aquilo ali, eles não levam racionalmente, tipo assim, aquilo ali é uma tela, né, preta, ali tem algumas pessoas que foram pagas para encenar, né, para se encenar, estão ali, né, como atores, fazendo isso, fazendo aquilo, então aquilo ali não tem importância nenhuma, não. Nesse momento, você vai ver dentro do sistema de programação da PLL, quem estuda isso vai entender isso que eu estou falando, aquilo ali, o teu cérebro está entendendo aquilo ali como se fosse real. Pode ver que você sente as emoções. Se tiver algo ali que traz angústia, você fica angustiado. Se tiver algo ali que traz tristeza, você fica triste. Se for algo ali que é para rir, você ri. Se for algo ali que te traz alegria, você fica alegre. Pode ver que quando você vê um filme que alguém corta o outro, muitas vezes, deu um corte no braço, ou cortou o braço de alguém, você sente algo ali como se estivesse cortando você. Por quê? Porque na hora o seu cérebro está processando aquilo ali como se fosse real. E você está tendo aquele sentimento. Muitas vezes, talvez você já ouviu falar, né, sobre pessoas que assistiram filme de terror, depois a pessoa ficou depressiva, depois a pessoa ficou cheia de problemas psicológicos. Por quê? Porque quando ela viu aquilo ali, o consciente dela estava recebendo aquilo ali como real, ele recebe aquilo ali como real. E aquilo ali gerou um trauma, que foi às vezes uma cena forte, aquela cena forte gerou um trauma, e esse trauma gerou um bloqueio. Por quê? Porque o seu sistema cerebral e o seu coração, ele não entendeu aquilo ali como mentira, ele não entende aquilo ali como mentira. É por isso que quando você começa a entender isso, nunca mais você assiste um filme perguntando se ele é bom ou se ele é ruim. Você começa a entender
Que mensagem está sendo escrita no meu coração? Que mensagem vai se escrever no meu coração? É por isso que, se você entender isso, nunca mais você assiste um jornal. Porque o jornal está o tempo todo ensinando o quê? Está todo o tempo programando coisas ruins. Está todo o tempo programando derrota. Então o jornal, muitas vezes alguns filmes, algumas novelas, está sendo moldado para poder construir crenças no nosso coração, para poder moldar opiniões em nosso coração. É por isso que muitas vezes a palavra de Deus, quando ela cai no nosso coração, ela não surte efeito. Por quê? Porque tudo que a gente vem aprendendo até hoje, muitas das vezes um filme que foi feito com um objetivo, porque eles criam com esse objetivo, de mudar crenças, de mudar opiniões. Você viu aquilo ali escreveu uma mensagem no seu coração. Você assistiu uma novela e ela escreveu uma mensagem no seu coração. Você assistiu um filme e aquele filme escreveu uma mensagem no seu coração. Você ouviu às vezes uma mensagem fora do contexto e fora da palavra, ela escreveu uma mensagem no seu coração. Aquilo que você vivenciou, aquilo que você viveu, escreveu uma mensagem do seu coração. E nem todas as mensagens que foram escritas do seu coração desde o dia que você nasceu até o dia de hoje são mensagens verdadeiras. Muitas delas são mensagens que não são verdadeiras. Só que essas mensagens elas se tornaram crenças na sua vida. E muitas vezes o que Deus quer fazer, o que Deus quer realizar na sua vida, você não consegue acessar e vivenciar, porque essas crenças elas impedem. É por isso que você vai fazer um exercício. Você que está chegando aqui hoje, que é a primeira vez, você vai fazer esse exercício de você falar: Espírito Santo, a partir de hoje eu quero que você me sonda. Existe uma música que fala, né? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Então você vai começar a falar isso, mas agora com consciência. Senhor, sonda o meu coração. Mostra para mim todas as mensagens que foram registradas erradas no meu coração. Todas as crenças que foram registradas erradas. Todos os pensamentos, todos os sentimentos que foram registrados errados. Então, quando você começa a entender isso, você vai começar a policiar. É por isso que fala, ó, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então você começa a entender que é do seu coração que vai sair as tomadas de decisões. As nascentes, tem algumas versões que falam as nascentes, da onde vai nascer toda a sua tomada de decisão. Todas as suas ações vão nascer do seu coração. Então por isso que você começa a entender isso. Você começa a policiar, você começa a guardar. Então você começa a guardar o que está entrando nos seus olhos, o que você está vendo. Você começa a policiar o que você está ouvindo. Então por isso que você para de ouvir coisas negativas. Você para de ouvir pessoas negativas. Você para de ouvir fofocas. Porque essas coisas muitas vezes ela vem, entra no seu ouvido e ela está descendo lá no coração e construindo crenças. E depois você vai agir, você vai se tornar essas crenças. Porque você vai escrever uma memória, uma crença. E tem um versículo que diz que assim como tu vês no teu coração, você se torna. Então, baseado a isso, quando o Espírito Santo começa a te ensinar isso, você vai começar a tomar cuidado com aquilo que você está colocando nos seus olhos. Você vai começar a tomar cuidado com o que você está deixando de entrar como pensamento. Por isso que guarda o coração. Guarda como uma prisão máxima para não deixar entrar nada. É você vigiar. Opa, esse pensamento. Opa, não, esse pensamento não faz sentido não. Pode sair, tá barrado. Esse aqui, opa, pode entrar. Opa, isso aqui pode entrar nos meus olhos. Isso aqui pode entrar no meu ouvido. Isso aqui eu posso sentir. Então você vai começar a policiar. A partir de hoje. Então a partir de hoje a sua pergunta vai ser: que mensagem esse filme está escrevendo no meu coração? Que eu não penso vocês, irmão. Nós que estamos em Cristo Jesus, não pensa vocês que quem está criando filmes, quem está criando novelas, quem está criando são homens cheios do Espírito Santo. Talvez você possa ter uma crença diferente no seu coração.
Talvez você possa estar ouvindo isso e talvez as crenças erradas do seu coração tá pensando assim, não tem nada a ver. Que bobeira que você está falando, Leandro. Que bobeira. Já declara nos comentários aí o que você acha sobre isso que eu estou falando. Que bobeira que você está falando, Leandro. Nada a ver, um filminho, uma novelinha. Nada a ver isso que você está falando. Mas é por isso que eu estou falando, não acredita em mim diretamente. É por isso que você vai começar a falar, Espírito Santo, mostra no meu coração se tem alguma mensagem errada. Quais são as mensagens erradas? Quais são as crenças erradas na minha vida que está me impedindo eu de prosperar na minha vida financeira? Quais são as crenças erradas referente a finanças que foram colocadas no meu coração? Referente a finanças. Quais são as crenças erradas que foram colocadas no meu coração referente a casamento? Referente a homem, referente a mulheres, referente a filhos? Quais foram as crenças erradas no meu coração? Eu vou te dar um exemplo aqui, vamos supor. E aí você vai começar a pensar no seu coração, você vai pegar situações e vai pensar, por exemplo, família. Quando eu penso em família, qual que é a primeira coisa que vem na minha mente? Faz esse exercício. Você vai ver que a primeira coisa que vem na sua mente, no seu coração, é a crença que está registrada. Quando eu falo de mulheres, você que é homem, quando eu falo de mulheres, qual que é a primeira coisa que vem no meu coração? Ali é a crença que está registrada. Mesma coisa as mulheres, quando eu falo de homem, qual que é a crença que vem no meu coração referente a homens? Eu acredito que o homem ele é tudo safado, eu acredito que o homem ele trai, eu acredito que o homem ele é tudo molenga, eu acredito que o homem é tudo banana, eu acredito que... Então, se essa crença no seu coração é isso, provavelmente você tem um homem desse jeito. Você tem um homem banana, você tem um homem, que te trai, porque você acredita nisso. E muitas vezes essa crença, aonde que ela foi registrada nessa crença? Ela foi registrada na palavra de Deus? Foi Deus que ensinou essa crença? Foi o Espírito Santo que ensinou essa crença? Não. Essa crença muitas vezes ela veio daquilo que você ouviu. Você ouviu muitas vezes na sua vida, em algum momento, alguém repetindo que homem era isso, que homem era aquilo. Só que entenda uma coisa. A verdade não é aquilo que alguém disse. A verdade não é aquilo que a sociedade disse. A verdade não é aquilo que um filme disse, que uma novela disse. A verdade é aquilo que o Espírito Santo de Deus diz e é aquilo que a palavra de Deus diz. Então, se você tem um exemplo, uma crença errada sobre um exemplo, um homem. Se você é mulher e pensa, homem é isso, você precisa ir dentro da Escritura e ver o que o meu Deus fala sobre homem. E aí, você precisa desprogramar aquilo errado que alguém te ensinou e programar segundo a palavra de Deus. Porque senão você não vai acessar o melhor de Deus. Porque você vai acessar sempre aquilo que o seu coração acredita. Aquela velha frase que eu já disse, Cada um tem aquilo que o seu coração acredita. Na sua vida você vai ter aquilo que o seu coração acredita. Tudo que você está acessando na sua vida hoje, tudo que você tem manifestado no externo da sua vida, é aquilo que o seu coração acredita. Então, o homem que você tem, a mulher que você tem, os filhos que você tem, é aquilo que o seu coração acredita. Vou dar um exemplo para você. Se você acredita, por exemplo, adolescente, se você tem um filho adolescente e você acredita que adolescente é tudo rebelde, que adolescente é tudo isso, adolescente é tudo aquilo, adolescente é isso, é aquilo, é não sei o que. Todas essas crenças erradas que você tem, que você colocou no seu coração, o seu adolescente ele vai ser isso, porque você está declarando que adolescente é isso. Agora, se você olhar pela palavra de Deus, se você entender, os filhos são bênçãos, os filhos são herança, e você instalar uma crença no seu coração que o seu filho é incrível, que o seu filho é maravilhoso, que o seu filho ele é obediente, que o seu filho ele é isso, que o seu filho ele é servo do Senhor, que ele é cheio do Espírito Santo, se você colocar as crenças que a palavra diz, ele vai se tornar aquilo. Mas muitas vezes a gente coloca a crença no nosso coração que a sociedade diz. Aí a sociedade vai dizer, adolescente é tudo rebelde, adolescente é tudo teimoso, adolescente é tudo isso, e aí você coloca no seu coração e isso vira crença. E aí o que vai acontecer? Todos os adolescentes à sua volta, seus filhos, vai se tornar aquilo, porque aquilo é crença para você. E aí você precisa vir mudando essas crenças erradas. Você vai precisar vir mudando essas crenças erradas que foram instaladas no seu coração. Que a partir do momento que você vir mudando essas crenças erradas, imagina, a Bíblia vai dizer, Deus veio para nos dar vida e vida em abundância.
Vai dizer que nós somos co-herdeiro com Cristo e Cristo é dono do ouro e da prata. A Bíblia vai dizer que nós somos abençoados com todas as sortes de bênção espiritual. A Bíblia vai dizer: honra ao Senhor teu Deus com todos os teus bens, com a tua fazenda. Só que se você, imagina, pegar aquele versículo que fala da palavra, entender de forma errada, aquele versículo que Jesus fala do jovem rico, do Lázaro e do outro. Se você pegar essas passagens e você ler elas fora do seu contexto e escrever uma crença no seu coração dizendo assim: mais fácil é um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Se você registrar no seu coração que Deus quer que você seja pobre, que Deus ama a pobreza, que humildade é ser pobre, é ser miserável, é viver uma vida de escassez, todas as promessas que Deus fez não vai adiantar nada. Porque você vai ler lá, foste abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. Você vai lá, você é co-herdeiro com Cristo, que é dono do ouro e da prata. Você vai ler lá que pode todas as coisas no Senhor que fortalece. Você vai ler lá: honra o Senhor teu Deus com todos os seus bens, com a tua fazenda, com tudo. Só que você nunca vai acessar uma fazenda, você nunca vai acessar nenhuma bênção de Deus, porque você colocou uma crença no coração que Deus quer que você seja pobre. Deus colocou no coração que Deus não quer que você seja uma pessoa próspera, que não quer que você seja uma pessoa abençoada. E aí você nunca vai acessar o melhor de Deus. Você sempre vai viver uma vida de escassez, de dificuldade, de miséria, de dívida, porque você instalou no coração que é isso que Deus quer para você. Você instalou no coração que é isso que Deus agrada. Que Deus agrada da pobreza, da dificuldade. Lembra daquela crença que crente tem que estar em luta, crente tem que estar em prova, crente tem que viver no deserto, crente tem que viver na tribulação, né? Então nunca você vai acessar uma vida incrível, nunca você vai acessar uma vida abençoada, porque você colocou crenças no seu coração que servir a Deus é viver justamente nisso, na tribulação, na dificuldade, no deserto, que você nasceu para morar aí no deserto. Eu não estou falando que a gente não passa por momentos de dificuldade. Sim, passamos. Jesus mesmo disse que no mundo teremos aflições, que era para vencer com bom ânimo. E todas essas aflições, essas dificuldades são para nos treinar, para nos ensinar. Só que percebe que deserto é passagem, deserto é treinamento, deserto não é moradia. Deus levou o povo para o deserto, mas o deserto era uma passagem que o povo precisava para chegar no objetivo deles. Então, mesma coisa na sua vida, em todas as áreas da sua vida, os desertos que você vai passar, as dificuldades que você vai passar, elas são para você adquirir aquilo que você precisa para chegar ao governo. Assim como José. José tinha um sonho e ele teve que passar por algumas partes, ele teve que passar por alguns momentos que esses locais que ele passou, esses locais treinou ele. Esses locais treinaram ele para o governo. Só que isso não era moradia. Pode ver que é por isso que em todos os lugares o Senhor foi tirando ele. Escravo, aprendeu o que tinha que aprender, arranca dali e joga para o palácio para ser mordomo. Aprendeu o que tinha que aprender, tira dali agora e joga para a prisão. Aprendeu na prisão o que tinha que aprender, tira da prisão e agora joga para o governo. Então, as dificuldades, as aflições da nossa vida, ela é para isso. Só que todas elas cooperam, porque a Bíblia vai dizer, né, que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e são chamados para o seu decreto. Então você precisa entender muito o que o Espírito Santo está te ensinando hoje nesse vídeo. Se você entender isso, você vai começar a guardar o seu coração. Quantos já entenderam? Digita para mim no comentário: Leandro, eu vou guardar meu coração. Digita aí: eu vou guardar meu coração. Quantos compreenderam e vão guardar seu coração? A segunda lição é que se não fizermos algo com a palavra de Deus, ela pode ser roubada de nosso coração. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, logo que a ouve, Satanás vem e retira a palavra semeada nelas. Jesus disse que Satanás vem e retira do coração. Quando entendermos que o nosso coração é a chave para todas as coisas, até para que a palavra de Deus frutifique, aprenderemos a guardá-lo com muito cuidado. É aquilo que eu falei aqui. Pode ser que a palavra de Deus
Pode ser que a palavra de Deus de que todas as enfermidades foram levadas na cruz já tenham sido semeadas em seu coração. Como o diabo não gosta disso, cuidará de lhe trazer mentiras e engano. Então, quando você tiver algum sintoma, eles instantaneamente te colocará o seguinte pensamento em seu coração: se Jesus tivesse levado suas doenças, você não estaria sentindo essa dor. Se você não fizer algo a respeito imediatamente após receber essas mentiras, permitirá que o diabo roube ou retire a verdade do seu coração. Muitas vezes o diabo usará outras pessoas para nos trazer mentiras, a fim de roubar a palavra de Deus que está em nosso coração. Essas pessoas podem ser médicos, amigos, parentes ou até mesmo pastores. A terceira lição que aprendemos dessa parábola é que ninguém, além de nós, é responsável pela condição do nosso próprio coração. Quer permitamos ou cuidamos desse mundo, quer permitamos ou os cuidamos deste mundo, entulhem nosso coração, ou que o inimigo roube as sementes do nosso coração, a escolha é sempre nossa. Um dos versículos bíblicos mais ignorados sobre o coração é Provérbios 4:23. Nele recebemos uma forte advertência para guardar o nosso coração como uma prisão de segurança máxima. Todas as vezes que permitimos que a palavra contrária a Deus entre em nosso coração, não o guardamos. Então precisamos entender isso muito claro, muito claro. Tempos atrás eu vou falar até sobre a minha esposa. Muitas vezes nós vamos colocando palavras assim, semeando crenças no nosso coração. Muitas vezes, a pessoa às vezes está saudável. E aí, eu vou contar uma história, até da questão da minha esposa, onde eu orientei para ela, cuidado, não é assim, não existe nada na escritura falando isso, Muitas vezes, alguns estudiosos, falam de alguns casos, tipo assim, depois dos 40 anos, com a mulher acontece isso, acontece aquilo, tem um período de climatério, que aí ela fica com isso, um monte de coisa. Aí muitas vezes as pessoas pegam e declaram assim, depois de 40 é normal, a vista perder vista, começar a ficar cego, é normal fazer isso, é normal fazer aquilo, Só que quando a gente olha para a escritura, não existe nada relatando que depois de tal idade acontece isso, depois de tal idade acontece aquilo, depois de tal idade acontece aquilo. Só que se você registrar isso como crença no seu coração, o que vai acontecer? Se você acreditar que depois de 40 você começa a ficar cego, que depois de 40 você começa a ficar isso, depois de 40 você começa... Não, depois de 40 entra período de menopausa, a mulher engorda que nem não sei o quê. Se você registrar essas crenças no seu coração, o que vai começar a acontecer? Depois de 40 você vai começar a adquirir isso. Depois de 40 você vai começar a adquirir doenças. Você vai adquirir todas as coisas. Então você precisa entender o que a palavra de Deus diz. E você vai começar a acreditar que não existe isso. Pode existir pessoas que depois de 40 fica assim. Pode existir pessoas que depois de 45, mas eu não aceito, não recebo isso sobre a minha vida. Porque eu aprendo muito bem que depois de 40 pode acontecer um monte de coisa. Pode acontecer. Mas eu sei também que aqueles que cuidam, aqueles que preservam a sua saúde, aqueles que mantêm uma boa alimentação, eles vão manter a sua vida. Então o que você vai fazer? Você não vai acreditar. Porque quando você acredita nisso, você começa automaticamente a criar um padrão de vida que vai te levar a isso. E depois você vai viver uma vida desse jeito e depois você vai declarar assim, não, é porque eu tenho 40, Depois de 40 é normal estar com sobrepeso. Depois de 40 é normal aparecer um monte de doença. Entendeu? Depois de normal é normal ficar cego, é normal dar Alzheimer, é normal dar câncer, é normal dar diabetes. Depois de 40 é de lá pro túmulo. Quantas pessoas têm umas crenças assim? E aí vai vivendo vidas, começa a trair isso tudo. Por quê? Aquilo que está no coração começa a focar. E aí fora, quando começa a declarar um monte de coisa, a pessoa, exemplo, sente uma dor de cabeça, sente às vezes um calor, aí elas começam sem saber, começam a declarar, eu já devo estar chegando no período de menopausa, eu devo estar não sei o que, eu devo estar com isso, eu devo estar com aquilo. Começa a inventar um monte de coisas na mente e declarar um monte de coisa com a sua boca. E nessa declaração, muitas vezes ela começa a acreditar naquilo. Aí ela começa a pesquisar aquilo. Aí ela automaticamente começa a ouvir um monte de situações daquilo, coloca isso no coração e daqui a pouquinho ela está vivendo isso. Então, você vai começar a entender essas coisas.
Você vai começar, e muitas vezes todas essas crenças tendemos a só buscar coisas pro lado negativo. Muitas vezes pro lado positivo ninguém quer ver. Depois dos 40, o que acontece? Como é que faz para ter uma vida boa, saudável, feliz, tranquila? Como é que faz depois dos 40? Não. Ninguém quer pesquisar. Ninguém quer buscar para registrar isso no coração que tem que fazer. Mas muitos querem buscar depois dos 40, quais doenças eu vou ter? Depois dos 40, quando que eu vou começar a ficar cego? Só pro lado negativo. E Deus não nos chamou para isso. Entendeu? Não, Leandro, mas tem uma passagem que depois dos 70 é canseira, enfado. Então depois de 70 está registrado que é canseira, enfado. Mas isso não é uma regra. Principalmente dentro da hermenêutica bíblica, aquele que estuda vão entender que você não pode pegar um versículo e fazer dele regra. Dentro da hermenêutica você vai ter que ter várias bases que dá alicerce para aquela mesma passagem. Então você não pode declarar depois de 70 é canseira e enfado, somente, não. Porque você vai ver que tem pessoas que depois dessa idade que cuidam, né? E eles vivem normal, eles não têm nada disso. Agora tem pessoas que têm isso também, até antes, né? Então tudo vai depender daquilo que você acredita. Tudo aquilo que você acredita e coloca como crença no seu coração, você começa a viver essa realidade. Então por isso que a Bíblia está nos alertando. Por isso que o Espírito Santo te trouxe aqui hoje. E por isso que você começa a entender. E a partir do momento que você começar a entender, por isso que eu falei no início do vídeo, que você não vai precisar mais de psicólogo, você não vai precisar mais de terapeuta, que você começou a entender e aprendeu a partir de hoje, que todos os problemas da sua vida estão no seu coração. Todos os problemas da sua vida estão nas crenças erradas do seu coração. São as crenças erradas que foram instaladas aí e criaram paradigmas, elas que estão bloqueando todas as áreas da sua vida que não estão prosperando. E o que você precisa fazer? O remédio, o seu terapeuta, a partir de hoje, vai ser o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele vai começar a te mostrar tudo aquilo que você precisa mudar no seu coração. Ele vai começar a te mostrar as crenças erradas. Ele vai começar a te mostrar as amarguras que está aí dentro te impedindo, te adoecendo. Ele vai começar a te mostrar as coisas que você precisa se perdoar, as coisas que você precisa perdoar os outros. E calma que nós estamos ainda no 3º capítulo. Deus tem muita coisa para trabalhar ainda no seu coração. Você nem imagina. Se você assistir todos os vídeos e você aplicar o que está sendo ensinado aqui com o Espírito Santo, por isso que eu sempre estou falando no início, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque depois que eu aprendi isso, a minha vida nunca mais foi a mesma. E se a minha vida nunca mais foi a mesma, e olha que o que eu estou vivendo ainda não é nem a sombra de dúvida do que há de vir. Porque essa jornada do coração é uma jornada para sempre. Até o último dia de você na terra, você vai estar transformando o seu coração. Você vai estar se limpando. Não vai ter nenhum momento que você vai falar assim, tá tudo resolvido. Não vai. Porque vai ter sempre coisas novas que você precisa ser. Você vai precisar mudar, transformar. E é o Espírito Santo que vai trazer isso tudo. Então se fez sentido para você, já declara aí, Leandro, eu vou mudar meu coração. Eu vou mudar meu coração. Eu vou mudar meu coração. Então você que chegou, só para me saber se você está comprometido. Se você está comprometido, declara aqui, eu estou comprometido. Eu cheguei até aqui, Leandro. Estou até aqui contigo. Tamo junto. Vamos nessa jornada, meu coração vai ser transformado. Eu senti no Espírito Santo. O Espírito Santo falou comigo. E agora eu sei onde eu preciso mudar, então vamos junto aprender. Então eu já quero deixar para você um novo vídeo. Você vai entrar no playlist, vai pegar os outros vídeos. Mas eu vou deixar aqui no final agora para você um novo vídeo. Para o Espírito Santo continuar falando na sua vida. Então, que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Meu nome é Leandro Nascimento, autor do canal De Volta ao Caminho. E esse foi o 3º capítulo. A parábola mais importante. Então você tem como tarefa
Leia essa palavra, essa parábola. Medite nessa parábola. E a partir de hoje, todos os dias, você vai orar com o Espírito Santo e falar: Espírito Santo, me revela. Revela meu coração. Mostra meu coração. Enche meu coração do teu amor ágape. Mostra o meu coração como o Senhor vê. Mostra o meu coração como o Senhor vê. Você vai começar a pedir para o Espírito Santo mostrar o seu coração como Ele vê. E da mesma forma você vai começar a pedir que o Espírito Santo te mostre as outras pessoas como Ele a vê. Para nunca mais você julgar ninguém. Para nunca mais você amaldiçoar ninguém. Nunca mais você declarar palavras ruins sobre ninguém. Você profetizar só bênção. Então a partir de hoje, Espírito Santo, me faça ver o meu coração como o Senhor vê. Mostra tudo que está errado. Mostra todas as crenças erradas no meu coração para que eu possa mudá-las. E você vai começar a ver como que o Espírito vai te mostrar cada coisa. Claro que não vai ser da noite para o dia, ele vai começar a te mostrar. Cada dia você vai começar a enxergar coisas no seu coração que precisam ser mudadas e transformadas. E conforme você for praticando, conforme você for mudando, você vai ver como a sua vida vai se transformar em todas as áreas. Que você vai começar a fazer isso em todas as áreas. Senhor, na minha área financeira, mostra as crenças erradas, Senhor, que bloquearam a minha vida financeira. Na sua área familiar, Senhor, mostra as crenças erradas que está fazendo a minha família não prosperar como ela deveria prosperar. Na sua área sentimental, Senhor, mostra as crenças erradas que está no meu sentimento me prejudicando. Nos tratamentos com os filhos, Senhor, mostra as crenças erradas. No convívio familiar, conjugal, Senhor, mostra as crenças erradas que tem me pedido de ser um melhor cônjuge. E você vai ver o que o Espírito Santo vai fazer na sua vida. E quem você vai se tornar. Você vai chegar a um ponto que você não vai nem se conhecer. Nem se conhecer. Você vai falar: que transformação. Que incrível que o Senhor fez. E o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Então que o Senhor te abençoe e te guarda. Que o Senhor continua revelando o seu coração. E que o Espírito Santo continua mostrando tudo para você que você precisa ser mudado. E você vai ver. Nunca mais sua vida vai ser a mesma. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva. Ative o sino de notificação. Compartilhe esse vídeo e dê o joinha aí, dê o like pra gente. Compartilha com pelo menos umas 10 pessoas aí. Em nome de Jesus. Tem muitas pessoas precisando dessa mensagem. Deus quer usar você. Deus quer usar você para poder transformar outros corações. Em nome de Jesus, para agora tudo que você está fazendo aí e compartilha esse vídeo com pelo menos 10 pessoas que você vai ver que Deus vai te honrar e vai te abençoar. Deus te abençoa. Até o próximo vídeo.